E se, de repente, tudo o que você ama fosse arrancado de você? Sua família, seus bens, sua saúde, tudo perdido em um único instante. O que você faria? Choraria? Se revoltaria? Ou encontraria forças para continuar? Essa foi a realidade de Jó, um homem que perdeu tudo, mas enfrentou o inimaginável com uma fé inabalável. Mas aqui vai o choque: por trás de toda essa dor, havia um teste, um propósito maior. Será que você teria a mesma força que Jó teve? Prepare-se para uma história tão dramática e cheia de reviravoltas que parece até ficção, mas é real. E no final deste vídeo, você vai entender o segredo por trás da dor que transforma. Essa pode ser a lição mais poderosa que você já ouviu. Nos tempos antigos, na terra de Uz, vivia Jó, um homem cercado por prosperidade. Ele era dono de terras férteis, rebanhos incontáveis e uma família numerosa. Ele tinha tudo o que muitos desejariam. Mas não era apenas o que Jó possuía que chamava atenção, e era quem ele era. Um exemplo de bondade, reverência a Deus e compromisso com a justiça. Quem poderia imaginar que sua vida perfeita seria palco de um drama celestial? E é aqui que tudo começa. Enquanto Jó vivia sua vida na terra, algo extraordinário acontecia no céu. Uma conversa intrigante entre Deus e Satanás mudaria o rumo da história de Jó e o destino de sua prosperidade. Mas o que aconteceu? E por que Jó foi escolhido como protagonista de um teste tão intenso? Este capítulo vai explorar quem era Jó, suas características marcantes e como ele se destacou em sua geração. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé, dor e redenção que desafia a lógica humana e revela os planos misteriosos de Deus. Mas antes de continuarmos, pense: o que você faria se tivesse tudo e, de repente, perdesse tudo? É isso que Jó terá que enfrentar. Com 10 filhos e uma grande família, Jó possuía um vasto rebanho de animais, centenas de servos e uma casa cheia de prosperidade. Ele não se vangloriava de suas riquezas, pelo contrário, sua maior preocupação era garantir que todos ao seu redor vivessem em pureza. Ele oferecia sacrifícios diários, não apenas por si, mas por sua família, buscando purificação e a bênção de Deus sobre todos. Jó sabia que a verdadeira prosperidade vinha de uma vida reta diante do Senhor, e essa fé foi o alicerce de sua existência. Mas, enquanto Jó vivia sua vida de fidelidade, algo estava acontecendo além de sua visão, no próprio céu. Em uma reunião celestial, Deus se virou para Satanás e lhe perguntou: de onde você vem? Satanás, com sua característica enganadora, respondeu: de dar voltas pela terra, e andar por ela. A conversa tomou um rumo inesperado quando Deus mencionou Jó, dizendo: você considerou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e justo, que teme a Deus e se afasta do mal. Então, Satanás, em sua arrogância, desafiou a ideia de que Jó fosse realmente fiel a Deus. Ele disse: será que Jó teme a Deus de graça? Não é o Senhor quem o abençoou, tornando-o rico e próspero? Se você tirar todas as suas riquezas, ele certamente te amaldiçoará na cara. Deus, confiando na fidelidade de Jó, permitiu que Satanás o testasse, mas com uma condição: ele não poderia tirar a vida de Jó. E assim, com a permissão divina, as tragédias começaram a se abater sobre Jó de forma avassaladora. Num único dia, ele recebeu notícias devastadoras. Seus rebanhos foram roubados ou destruídos, seus servos mortos, e finalmente, a notícia mais cruel: todos os seus filhos haviam falecido em um terrível acidente. Jó, diante de tudo isso, ficou atônito, mas sua reação foi nada menos que impressionante. Ele rasgou suas vestes, se prostrou em sinal de luto, mas em momento algum acusou a Deus ou blasfemou contra ele. Em meio à dor profunda, Jó fez algo surpreendente. Ele declarou, com fé e rendição: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, apesar de todas as perdas, permaneceu fiel. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas sabia que a bondade de Deus não estava em questão. A reação de Jó não foi de desespero, mas de uma fé inquebrantável, que desafiava as convenções humanas de sofrimento e justiça. Ele,
que já havia sofrido tanto, não se entregou à amargura ou à revolta. Sua confiança em Deus foi um exemplo de resiliência diante da adversidade. Ele não blasfemou, mas se curvou diante da soberania divina. A dor o consumia, mas sua fé não falhou, e isso era o que realmente importava. Jó não sabia que o teste de sua fé estava apenas começando, e que sua história, marcada por perdas terríveis, acabaria por revelar algo muito maior sobre a natureza da fé verdadeira. Em breve, ele descobriria que havia algo além da dor, uma verdade divina que ainda estava para ser revelada. Após as terríveis perdas que Jó enfrentou, uma nova onda de sofrimento se aproxima. O inimigo, Satanás, novamente se apresenta diante de Deus. Com um olhar desafiador, ele questiona a fidelidade de Jó, agora de uma forma mais direta e cruel. Será que Jó ainda te adora, Senhor, mesmo sem tudo o que tinha? Deus, em sua sabedoria, permite que Satanás teste ainda mais Jó, mas com uma condição. Sua vida não será tocada. Assim, um sofrimento físico aterrador é lançado sobre o justo homem, que começa a ser atormentado por feridas dolorosas, de um tipo nunca visto antes. Jó, já devastado pela perda de seus filhos e bens, agora enfrenta uma batalha interna. Suas dores são imensas, mas sua fé permanece inabalável. A cada ferida, ele sente o peso do sofrimento humano, mas em nenhum momento amaldiçoa a Deus. Em uma reviravolta dramática, sua esposa, atormentada pela dor e pela perda, o confronta. Você ainda insiste em manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas, Jó, em sua sabedoria e firmeza, responde com tranquilidade e sabedoria. Receberíamos o bem de Deus, e não o mal? Sua resiliência é um reflexo profundo de sua fé inabalável, mesmo diante de um sofrimento que testaria qualquer ser humano. Enquanto Jó sofre, 3 de seus amigos mais próximos decidem visitá-lo. Bildade e Zofar chegam, mas não o reconhecem de imediato. O homem que uma vez foi próspero e cheio de vida agora está em um estado lamentável, coberto de feridas, e sem forças até para se mover. Por 7 dias, eles ficam em silêncio, contemplando a dor de seu amigo. Porém, logo as conversas começam. Os amigos, preocupados, tentam oferecer consolo, mas suas palavras logo se tornam acusações. O primeiro a falar, sugere que o sofrimento de Jó seja uma consequência direta de algum pecado escondido. Ele tenta convencer Jó de que Deus só permite tal sofrimento para aqueles que falharam gravemente. Você, Jó, deve ter cometido algo muito grave, por isso a mão de Deus se abateu sobre você, ele afirma. Bildade e Zofar, cada um com suas próprias palavras duras, seguem pelo mesmo caminho. A acusação é clara, o sofrimento de Jó é a punição pelos seus erros. Mas Jó, com sua dignidade intacta, não se deixa levar pelas acusações. Ele responde com uma defesa fervorosa de sua própria inocência. Se meu sofrimento é um castigo por algum erro, então que Deus me mostre onde errei. Eu não mereço isso, diz ele, com uma mistura de dor e indignação. Jó critica abertamente seus amigos, não apenas pela insensibilidade de suas palavras, mas pela falha em compreendê-lo. Ele pede que não os julguem tão facilmente, pois ele sabia, de coração, que suas ações não eram dignas dessa punição. Ele sente uma solidão profunda, agora não apenas cercado pelo sofrimento físico, mas também pela incompreensão daqueles que se consideravam seus amigos. As acusações e a defesa de Jó irão se intensificar nos próximos capítulos, onde as discussões sobre justiça divina e sofrimento humano chegam ao ponto de um confronto filosófico e teológico entre Jó e seus amigos. Mas antes de qualquer resolução, o sofrimento e a dúvida irão dominar, criando uma tensão crescente. Com o peso de suas provações, Jó já não consegue mais manter o silêncio. O sofrimento, tanto físico quanto emocional, já atingiu seu limite. Em meio ao desespero, ele levanta sua voz ao céu, com um clamor angustiado. Por que, Senhor? Por que sou o alvo de tanto mal? O que fiz para merecer isso? Onde está a justiça divina? Jó, consumido pela dor, não busca mais uma resposta dos seus amigos, mas de Deus. Ele questiona a razão de seu sofrimento, procurando entender como o homem justo e íntegro pode ser alvo de tanta aflição.
Em um grito de desespero, ele expressa o desejo de que Deus se manifeste, de que ele explique o motivo de tanta dor e perda, de que revele onde ele, que sempre foi fiel, falhou. Será que a justiça de Deus é mesmo justa? Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Pergunta Jó, desafiando o entendimento humano sobre o sofrimento. O homem que, até então, demonstrava resiliência, agora se vê tomado pela dúvida e pela necessidade de compreensão. O dilema humano de entender a dor diante de uma aparente ausência de razão se torna o seu maior fardo. E então, Deus responde. Mas não da maneira que Jó imaginava. Não há um simples consolo, nem uma explicação direta sobre o sofrimento. Em vez disso, Deus faz algo profundo e desafiador. Ele fala de sua grandeza e de seu poder, convidando Jó a olhar para o universo e perceber a vastidão da criação. Onde você estava quando fundei a terra? Diga-me, se você tem entendimento, diz Deus, com voz que ecoa como um trovão, desafiando a pequena compreensão humana diante da magnitude divina. Deus revela sua soberania, seu controle sobre os mares, os ventos, e a vastidão do cosmos, apontando para a complexidade e a perfeição do mundo que ele criou. Ele questiona Jó. Você, que não pode controlar nem o vento, nem o mar, acha que pode compreender a totalidade de minhas ações? O discurso de Deus não vem com respostas diretas sobre o sofrimento de Jó, mas com um convite para que ele perceba a grandiosidade do plano divino, que vai além da compreensão humana. Deus não dá explicações sobre a razão do sofrimento de Jó, mas lembra a Jó, e a todos nós, da nossa pequenez diante da infinidade do universo e do poder divino. Diante do poder e da grandeza de Deus, a resposta de Jó é uma mudança completa de perspectiva. Ele se arrepende de seus questionamentos e de sua indignação. Reconhece, então, que a mente humana é limitada e não pode compreender totalmente os caminhos de Deus. Jó, com humildade, se prostra diante de Deus e diz: Eu falei sobre coisas que não entendi, coisas que estavam além de minha capacidade de compreender. Jó, em seu arrependimento, reconhece que mesmo em seu sofrimento, ele não tem o direito de questionar a sabedoria de Deus. Ele percebe que, diante da grandeza de Deus, sua própria dor, por mais intensa que fosse, não o capacita a entender o plano maior do Criador. Com essa revelação e humilhação, Jó se reconcilia com sua própria fé e com a presença de Deus. O que vem a seguir é a restauração da sua vida, pois, ao compreender que o sofrimento não é um castigo, mas uma parte do mistério divino, Jó se prepara para receber o que Deus tem para ele. Mas será que o sofrimento de Jó chega ao fim com sua rendição? O que acontecerá depois da sua restauração? No próximo capítulo, veremos as recompensas e a restauração de Jó. Após o momento de arrependimento e a experiência transformadora diante de Deus, a história de Jó toma um novo rumo. Deus, que havia permitido o sofrimento de Jó, agora o recompensa de uma maneira impressionante. O Senhor não apenas restaura os bens materiais de Jó, mas os multiplica em dobro. Se antes Jó possuía uma grande quantidade de ovelhas, bois, camelos e servos, agora ele tem ainda mais. Deus o abençoa de uma forma tão abundante que, em termos de riqueza material, Jó se vê em uma posição ainda mais privilegiada do que antes de seus testes. Essa restituição é uma prova de que, mesmo em meio à dor, a fidelidade de Jó nunca foi em vão. A riqueza material não é o único presente que Deus lhe oferece. Deus também restabelece a saúde de Jó de forma milagrosa, e a sua vitalidade retorna de uma maneira que ninguém poderia imaginar, dada a gravidade de suas feridas anteriores. Mas a verdadeira restauração de Jó não é apenas no campo material. Ele é agraciado com a bênção de novos filhos e filhas. Deus dá a Jó 7 filhos e 3 filhas. A beleza e a pureza das novas gerações são comparadas à grandeza da restauração que ele recebe. Seus filhos e filhas tornam-se exemplos de bondade e graça, e Jó, agora mais do que nunca, reconhece o quanto o amor e a fidelidade a Deus são recompensados de formas que vão além da compreensão humana. Jó viveu para ver seus filhos, netos, bisnetos e todos os seus descendentes, e teve uma vida cheia de dias abençoados, diz a Bíblia, indicando que Jó não apenas recuperou tudo o que perdeu, mas também foi abençoado com uma vida longa e cheia de paz. Mas, embora a restauração de Jó seja um ato de misericórdia divina, não há uma omissão do erro dos amigos de Jó.
Deus, em sua grandeza, não permite que os conselhos errôneos dos três amigos sejam ignorados. Ele faz, Bildad e Zofar, que antes haviam acusado Jó de ser culpado por seus pecados, são repreendidos por Deus. Eles haviam falado sobre o sofrimento de Jó sem o conhecimento verdadeiro dos caminhos de Deus. Seus conselhos, baseados em uma visão superficial da justiça divina, foram equivocadamente apontados como uma verdade universal. Deus instrui os três amigos a oferecerem sacrifícios, e somente por meio desses sacrifícios e da oração de Jó por eles, eles seriam perdoados. Em um gesto de humildade, Jó ora por eles, mostrando que, apesar de tudo o que passou, ele permanece fiel e compassivo, e que sua fé em Deus é mais forte do que qualquer ressentimento. Deus, ao restaurar os bens materiais de Jó, ao dar-lhe uma nova família e ao repreender os amigos, faz algo mais, ele reconhece publicamente a fidelidade de Jó. Jó é o modelo da perseverança diante da adversidade. Sua fé inabalável, mesmo em meio ao sofrimento extremo, é um testemunho de que a confiança em Deus pode prevalecer sobre todas as circunstâncias. Ao final, Deus fala de Jó como alguém que não perdeu sua integridade, não pecou em seu coração e foi fiel a ele, mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava. A restauração de Jó, que leva ao reconhecimento de sua fidelidade, fecha o ciclo de provações e transformação que o protagonista enfrentou. Sua história não termina com a simples recuperação de bens materiais ou a restauração da sua saúde. Jó, no final de sua jornada, se torna um exemplo eterno de fé, resiliência e obediência a Deus. Mas sua história também é um lembrete de que o sofrimento é um mistério que, muitas vezes, só pode ser compreendido à luz da grandeza de Deus. A jornada de Jó é uma poderosa narrativa sobre a dor, a fé e a fidelidade. Embora o sofrimento nunca seja fácil de entender ou de aceitar, a história de Jó nos ensina que a perseverança em meio às adversidades pode trazer uma restauração não só material, mas também espiritual e emocional. Ao final, Jó não apenas recebe de volta o que perdeu, mas também ganha uma visão mais profunda sobre a soberania de Deus e a verdadeira justiça. E a história de Jó, com seu ciclo de sofrimento e restauração, continua a ressoar através das gerações, nos lembrando que a fé verdadeira não se baseia apenas no que recebemos de Deus, mas na confiança inabalável no seu plano, mesmo quando ele é invisível aos nossos olhos. Deus, ao final da história, reconhece publicamente que Jó se manteve fiel a ele, mesmo diante das adversidades mais impensáveis. Jó não blasfemou, não amaldiçoou o nome de Deus, e, ao contrário, manteve a integridade de sua fé ao longo de toda a sua provação. Ao restaurar sua vida, Deus não só lhe dá bens e saúde, mas também honra sua lealdade com bênçãos duradouras. A história de Jó é, sem dúvida, uma das mais poderosas lições de fé, resiliência e a verdadeira natureza da justiça divina. Mesmo que o sofrimento não tenha explicações imediatas, a confiança em Deus, como a que Jó demonstrou, traz recompensas que vão muito além do que os olhos humanos podem ver. Assim, a história de Jó nos ensina que, embora o sofrimento seja uma parte inevitável da vida humana, ele nunca é sem propósito. A fidelidade a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca será esquecida. Jó se tornou um exemplo vivo de como a perseverança e a fé podem levar à restauração. Sua história ressoa através das gerações, sendo um farol para aqueles que enfrentam adversidades, lembrando-nos que, mesmo no sofrimento, há uma promessa de que Deus está trabalhando em nossas vidas, transformando-nos e preparando-nos para a recompensa divina. Agora que você acompanhou a jornada de Jó, é impossível não se perguntar: o que você faria se estivesse no lugar dele? Será que sua fé resistiria? Será que sua confiança em Deus permaneceria firme diante das maiores tribulações? Jó nos mostrou o que significa ter uma fé inabalável, mesmo nas mais profundas adversidades. Ele enfrentou perdas, críticas, e até a dor física, mas nunca perdeu sua confiança em Deus. Sua história nos convida a refletir sobre como reagimos diante do sofrimento e como podemos, apesar das dificuldades, manter nossa integridade e nossa fé. Gostou de conhecer mais sobre a história de Jó? Então, não deixe de se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios da vida, da fé e das grandes lições que podemos tirar da Bíblia. Curta este vídeo, pois isso ajuda mais pessoas a descobrirem a sabedoria de histórias como a de Jó. E, claro,
Compartilhe com seus amigos para que eles também possam refletir sobre como nossa fé pode nos transformar, mesmo nas situações mais difíceis. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios da vida e da fé. Se você sente que há mais para entender sobre os testes da vida, sobre como enfrentar o sofrimento ou como crescer espiritualmente, este canal é o seu lugar. Vamos seguir nessa jornada de descoberta e crescimento, buscando mais conhecimento, mais sabedoria e mais fé. Cada passo que damos juntos nos aproxima mais de entender as verdades que estão nas entrelinhas de nossas vidas. Então, junte-se a nós, inscreva-se e vamos continuar essa caminhada de aprendizado, reflexão e fé.